e em seguida um painel aí com muita gente aí para a gente botar fogo mesmo, tá? Temas polêmicos na área de inteligência artificial, tá? A gente vai bater opiniões distintas aí e mandar bala aí em várias coisas que vocês realmente não vão ver em outro lugar, tá? Eu falo que não vão ver em outro lugar, por quê? Porque o pessoal, as empresas, elas tendem a não abordar determinados temas que a gente vai abordar aqui no nosso painel. Bom, dando prosseguimento aí, gente, nós vamos iniciar o nosso painel de discussões sobre IA, tá? Assim, o que eu vou dizer para vocês é vocês prestarem bastante atenção, tá? Que se quando a gente tem uma palestra, né, a gente tem uma linha de raciocínio de cada palestrante, agora a gente tem uma porradaria, tá? Então a gente tem linhas de raciocínio totalmente diferentes aqui para a gente pensar e discutir realmente, tá? Para a gente pensar e discutir aí. Eu vou chamar na ordem da esquerda para a direita, tá? Chamar ao palco meu amigo Rodrigo Lanhoso, tá? Cara aí, especialista de mercado financeiro, tá? Profissional de ampla experiência, tá? Uma experiência de vida enorme, tá? E vai agregar muito ao nosso painel aí com as opiniões dele, os posicionamentos de vida e o posicionamento na área de empreendedorismo, que também é um grande empreendedor, tá? Bom, próximo aí, Altivo, tá? Altivo, olha lá, Altivo. O Altivo, ele também é um profissional antigo aí, meu amigo também pessoal, tá? Diretor aí da Mutante e profissional com ampla experiência em tecnologia, tá? E vai agregar muito valor para a gente aí também, tá bom? Roberto de Marca, do I3E, trazendo uma visão aí ampla, tá? Na área de IA para avanço da humanidade, que é o objetivo do I3E, né? E trazendo também um valor especial aí nesse nosso painel. E, por fim, a Ieda, né? Ieda Brandi, profissional aí da área de comunicação, da área de pessoas, da área de tecnologia também há muito tempo, tá? E vai trazer um equilíbrio nessa visão aí que a gente tem aí da área de IA e vai aquecer a briga aí, né, na mesa. Bom, gente, como que vai funcionar aqui, tá? Alguns trouxeram uma linha de apresentação naquilo que a gente falou, tá? Eu vou iniciar guiando mais ou menos o painel de cada um, vou passar o microfone para cada um e a gente vai fazer um debate aqui, e com direito aí à opinião de vocês e tudo mais, tá? O tema desse painel é IA da pesquisa ao mercado, tá? O que a gente entende IA da pesquisa ao mercado? Bom, para quem acompanha IA, tem muita coisa de IA, né? Muita coisa de IA, agora eu vou falar com todos aí, que ficou presa no laboratório, né? E quando a gente fala presa no laboratório, a gente fala presa, que nem um bicho, né? Que nem um bicho mesmo que o pessoal se recusou a soltar. E algumas coisas, até por questão de empresariais, né? Eles soltaram uma nota de rodapé, né? Falou, essa experiência aqui deu um pequeno erro, aqui um probleminha, um pequeno problema, né? A IA tentou me matar, mas tá tudo bem, né? Tá tudo normal, uma notinha de rodapé. Então, eu vou iniciar esse assunto, passando aí para o Rodrigo, insere depois para a gente trabalhar para o Altivo e para o Roberto e para a Ieda. O que vocês acham
sobre essa situação da pesquisa da IA e sobre a IA explicável, tá? Eu não entendi isso bem a pergunta. A IA é explicável, porque o pessoal, se por um lado, a IA é explicável é o seguinte, se por um lado o pessoal quer que a IA seja autônoma, por outro lado, a gente, como ser humano, nós somos meio contraditórios, né? Se por um lado a gente quer que a IA seja autônoma, por outro lado, quando ela faz um negócio que a gente não previu, a gente fala, oh meu Deus, né? Como assim? Pô, mas você não queria que ela fosse autônoma? Outra vez teve um cliente nosso que chegou para mim, que a gente faz sistemas de IA para atender 24 horas, né? Ele ligou para mim desesperado no domingo. Marco, a IA está atendendo os clientes de madrugada. Falei, não é isso que você queria? Eu falei, então tá tudo certo. Então, existe o choque, e o choque maior quando ela responde o que a gente não estava pensando, não estava preparado para receber. E essa é a distância do laboratório, né, entre o que eu faço, e vamos colocar no mercado. E aquele gap entre os produtos que eu desenvolvo, né, e o que eu falo que o produto faz está ficando cada vez maior. Porque fala, olha, isso aqui vai se comportar desse jeito, mas eu sei que existe uma distância entre o que a gente falou da IA para o cliente e o que realmente vai acontecer. Quando eu falo em distância, eu não estou falando só em distância de recursos, né? Eu estou falando em distância distância de comportamento, se é que eu posso usar isso, né? Fala, ele vai fazer isso? E a gente responde assim, não. É bem baixo mesmo, né? Só que você realmente, quanto mais avançado o sistema, maior a distância entre o que eu espero que ela vá fazer e o que ela realmente tem potencial de fazer. E aí é onde entra aquelas salvaguardas do chat que eles falaram, vamos colocar uma cerquinha aqui, mas porra, atrás da cerquinha o bicho tá lá, com os dentes, né? Bota a cerquinha que vira um anjo, né? Mas porra, será que o bicho não vai pular cerca, né? Então tem tudo isso. Então é isso. Vou começar com o Rodrigo aqui. O que você acha sobre essa nossa situação hoje entre o laboratório e o mercado? Boa tarde a todos. Então, essa situação é bem interessante, Marcos, mas dentro das limitações da realidade, eu tendo a preferir a imprevisibilidade da IA à imprevisibilidade do ser humano. Porque se a gente pensar friamente, no nosso caso, que estamos usando a IA, tá certo? Exatamente com o propósito de fazer o trabalho do ser humano, de atendimento, a imprevisibilidade é a mesma, porque cada ser humano tem os seus dias de fúria, né? As mulheres têm seus dias de TPM, e cada um tem a sua questão emocional. Então, a IA tem uma vantagem, do meu ponto de vista, porque ela não tem o emocional. O ser humano tem o emocional. Então, e você, quando tem um funcionário, você tem todo o treinamento que você tem que dar para que ele se comporte de acordo com os padrões que a empresa determina, ou precisa, ele gostaria. E isso está cada dia mais difícil, né? Porque, principalmente os jovens, ele questiona e ele não aceita e ele quer fazer do jeito que ele quer. A IA não. Então, nesse sentido, eu acho mais fácil nós convivermos com a imprevisibilidade da IA do que com a previsibilidade, com a imprevisibilidade do ser humano ou da IA. Bom dia, gente. O Yuval Harari, ele fez uma abordagem que eu gostei muito sobre esse tema. Eu acho que ela é bastante importante aqui para a gente falar sobre IA nesse momento. Ele definiu que ele pensa que a IA hoje
I de inteligente, A de alien. E é um alien criança. Então, tudo que a gente está conversando aqui, fazendo uma alusão ao que ele disse, são em cima de processos que estão em desenvolvimento, né? A gente está aqui conversando na sala e pelo mundo afora aí tem um monte de gente desenvolvendo o que vai ser o próximo passo e quais são as features e as funcionalidades e a capacidade, né, dessa estrutura de IA generativa, principalmente. Então, trazendo para a nossa pergunta, eu acho que as questões dos laboratórios hoje, do que você entregar para o mercado e de como você ser razoavelmente bem-sucedido usando alguma coisa que está em desenvolvimento, no que a gente tem feito lá é aquela máxima de fracassar rápido e barato é melhor do que tentar acertar ao longo prazo. Então a gente tem trabalhado muito com modelos ali rápidos de atuação, usando o que a gente tem e acompanhando o que o mercado está trazendo, para a gente conseguir ter alguma coisa que seja razoavelmente boa dentro do que a estrutura técnica das IAs oferecem hoje e ir garantindo as soluções e as inovações e as melhorias de acordo com o que vai acontecendo. Então, é assim que a gente tem trabalhado a nossa parte de laboratório lá. É óbvio que tem que ter um pouco de metodologia, tem que ter um pouco aí de como trabalhar em cima disso, mas cada dia que a gente faz alguma coisa, alguém, não sei se vocês viram aí recentemente, o Zuckerberg saiu comprando o desenvolvedor a preço de jogador de futebol da Liga de Futebol Inglesa, né? Valores milionários, pagando o passe deles. Então, o que esses caras a cada dia não jogam aí nas melhorias das ferramentas? E para mim é a gente tentando aproveitar o que tem e acompanhando as evoluções, mas de forma rápida e interativa ali com o que vai surgindo no mercado. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas os laboratórios, você está se mencionando, são laboratórios de empresas, não de universidade. Todos? O laboratório de empresa, na verdade, o que eu entendo por laboratório é assim, olha, conseguimos desenvolver alguma coisa, isso é um laboratório, né? Ainda não está aberto para o público, né? Seja uma empresa que tem um laboratório fixo, seja hoje um desenvolvedor, seja, está fechado. Qual que é a distância que o mercado, porque o que a gente percebe é o seguinte, antigamente a gente tinha uma distância dos softwares para o mercado, né, que era pequenininha, né, você sabe o que o software faz, né, você aperta Enter, ele entra, basicamente isso, né. Agora a IA, além dessa porque a verdade é o seguinte, cara, quanto mais ela se comporta de uma forma humana, mais o cliente fica fascinado, né? Essa que é a verdade. E quanto mais ela se comporta de uma forma humana, mais o cliente fica horrorizado também. Essa que é a verdade. Então, é equilibrar, né? Então, qual que é essa distância desse laboratório? Bom, primeiro, eu acho que o problema nosso é realmente quanto a gente consegue controlar a IA para que ela seja ética, que ela respeite os mesmos códigos que a gente tem na sociedade de direitos humanos, códigos de comportamento civil, e ao mesmo tempo a gente quer incentivar que ela continue progredindo. E a gente deve continuar. Agora, eu discordo um pouco do meu colega primeiro que falou, porque eu acho que um ser humano, você mal ou bem, você consegue falar com ele e entender como a pessoa funciona. Tem pessoas que são mais nervosas, pessoas que são calmas, pessoas que gostam de meditar. Você consegue. A IA hoje é uma caixa preta. Quer dizer, caixa preta, pior ainda, probabilística. Ou seja, a palestrante da manhã, anterior ao nosso, comentou sobre isso. Mas quando você tem algo que são algoritmos probabilísticos, você não tem muito como saber como ele vai achar os pesos dele e os números. E eu discordo dele também numa coisa que ele falou, que diz que IA não erra. Essa é uma afirmativa perigosíssima para o uso de um cidadão comum.
ele vai achar que realmente não erra. E ela erra, quer dizer, ela erra por quê? Porque ela toma lá os caminhos dela probabilísticos, e isso, se não for diferente de zero, ela vai aparecer em vários caminhos. Então, quer dizer, ela erra, e ela pode fazer. Eu tenho um exemplo concreto, minha esposa está por ali. Eu estava num painel pequeno, mas que tinha três pessoas, uma era uma acadêmica de letras. E ela disse que alguém pediu uma biografia dela, e o final dizia, ela faleceu. Ela ficou uma arara, pô. Ela estava viva lá e disseram que ela tinha falecido. Obviamente isso pode ser uma brincadeira e tal, mas mostra, vamos dizer que se fosse usado para o INSS, ou seja, em que ele vai cortar o benefício quando você morre. A IA disse para ela, para a INSS, essa pessoa morreu. Você acha que o pessoal que opera o INSS conhece os inner workings, lá, o interior da ferramenta que está usando de IA? Não conhece. Então, essa é outra preocupação. Será que nós vamos poder, e o pessoal da Microsoft pode falar para a gente depois, uma das recomendações do I3E, que eu faço parte, é que a gente devia poder estimular laboratórios independentes para fazer testes em ferramentas de IA e, se possível, fazer engenharia reversa, para poder entender como é que ela funciona, porque senão, hoje em dia é meio caixa preta. Eu tenho quase certeza que Meta, Alphabet, Microsoft e OpenAI não vão gostar disso. Mas isso é uma recomendação para os governos começarem a exigir ou criar laboratórios de testes de ferramentas para poder entender como ela funciona. De forma que você possa ensinar o nosso povo, que não é nem tão... a percentagem de pessoal que tem uma formação alta ainda é pequena, para entender como é que quando ele for usar, que ele tem que estar mexendo com uma coisa que pode dar um resultado não tão bom. Então, isso aí para mim é uma coisa de laboratório, quer dizer, que tem que ver uma parte que nós não estamos fazendo, que é como testar e também conhecer melhor a pessoa computação. Então, esse é um problema que eu vejo. Só antes de passar a palavra, eu peguei e trouxe comigo. Não sei se quem conhece o I3E aqui, é um instituto que tem perto de 500 mil membros, em 180 países, e eles têm uma área, um conselho que eu participei, que é de políticas públicas. E eles fizeram a política pública, revisaram no ano passado, e eu participei nas recomendações para governos em inteligência artificial. Eu trouxe aqui que depois posso usar aos poucos. Então, quer dizer, a minha experiência de IA, eu vou esclarecer antes que... Eu sou da área de telecomunicações, trabalhei muito tempo em comunicações móveis, redes de computadores, usei algoritmos abertos para otimizar isso, usando Reinforcement Learning, mas eu nunca apliquei isso à inteligência artificial. Minha participação tem sido muito mais na parte de governança. Eu participei de um documento que a Academia Brasileira de Ciências produziu que deu apoio, nosso plano brasileiro de IA tem muita coisa baseada nisso. Eu participei da delegação brasileira no G20 para a parte IA, que foi as recomendações para os chefes de Estado, e participei lá no I3E. Então, essa é a minha visão muito mais ligada à governança do que conhecer o algoritmo. Agora, por outro lado, eu dei aula 30 anos de probabilidade, de modelos probabilísticos. Então, a gente tem um pouco mais, sei qual é o risco que tem quando se usa probabilidade, em que você não tem nem probabilidade 0, nem probabilidade 1. Aí no meio é complicado. Obrigado. Vamos passar para a Ieda, depois a gente vai... Eu vou botar fogo nisso. Botar fogo no parquinho. Bom dia, boa tarde já, né? Sou a Ieda aqui, estou na minha foto aqui atrás, com os meus parceiros aqui. Bem, eu trabalho há algum tempo também já com a área de tecnologia, telecom, o Marcos falou ali gestão de pessoas, mas eu sempre estive mais no front, no desenvolvimento de produto. E eu acho que a gente ainda tem uma distância enorme entre a pesquisa, os laboratórios e o que realmente tem a demanda de mercado. Então, existe um gap enorme nessa lacuna entre a engenharia, entre a tecnologia e a gestão de negócios para você preparar o mercado do que se precisa. Então, existe uma demanda, existem dores, as empresas querem resultados financeiros. Então, o primeiro gap é esse. Saiu um estudo agora, mês passado, da Microsoft, que 95% dos projetos de laboratório de IA são fracassados. Só 5% consegue se transformar em produto escalonável.
E dentro desses 5% que se transforma em escalonável, 42% dá problemas de falhas e testes operacionais nos algoritmos. Então, são dados assim, extremamente importantes para a gente repensar o que a gente quer com a IA. IA está na moda, todo mundo fala que quer IA. Na minha empresa que eu trabalho, a gente fez 174 assessment com empresas de todos os tamanhos, e quando a gente faz um compilado para entender aonde elas erram, primeiro, não se compra IA porque está na moda. A IA, ela vai resolver tarefas, né? E as pessoas estão ali para fazer esse trabalho, que é o talento que a gente fala. Então, a gente tem hoje uma lacuna enorme entre, dentro do laboratório, sair da pesquisa científica, cruzar esse dado com o dado da pesquisa de mercado, para fazer com que as empresas tenham retorno, coloquem dinheiro, não é barato, infraestrutura de IA é cara, então não adianta a gente achar que vai fazer IA fazendo uma landing page ou só um simples algoritmo, porque não vai dar essa resposta. Então, existe um caminho enorme que a gente tem que traçar, principalmente no Brasil, ainda, porque a gente tem poucos data centers, vamos dizer, né, e é onde a gente traça muito dado, então a qualidade desse dado dentro da IA é importantíssima. A gente tem problemas sérios nas organizações no mercado, e eu trabalho com elas, sobre o tratamento desses dados, o que fazer com esses dados. Todo mundo sente aqui quando vai fazer uma reclamação num atendimento a cliente, né? A gente já sente ali, você não sabe o dado, você está falando com um robô, não sabe se está falando com um robô. Então, existe essa lacuna entre, dentro dos laboratórios, das incubadoras e das próprias startups, saberem exatamente que o que vai ser produzido vai se conseguir escalar. E escalar é negócio, então você tem que ter a engenharia, a tecnologia com a área de negócio junta. Se a área de negócio não estiver junta, o produto não sai e ele se torna caro e vai para o mercado e não funciona. Então, existe uma lacuna muito grande e que as universidades precisam ensinar os alunos, as capacitações precisam entrar com essa visão, porque a gente está com esse gap, e esse gap só cresce. Só cresce. Eu vejo isso diariamente da pequena à grande empresa, da empresa pública à empresa privada. A gente vive isso, e principalmente hoje dentro das próprias universidades, ao levar esse conteúdo para preparar as gerações, e a gente tem um probleminha ainda de geração, com visão, né, do que é ou não é resultado a curto prazo. Eu trabalho com projetos fora do Brasil também. A Europa tem um adiantamento com relação à União Europeia, em alguns casos de desenvolvimento de IA, porque eles trabalham num conceito de equalizar ali o conhecimento, né? Tem o lifelong learning e tal, mas quando a gente vai para os Estados Unidos, é lá que a coisa pega, é lá que a coisa acontece, pela quantidade de data centers que a gente tem dentro dos Estados Unidos. Enquanto a gente tem 14 mil data centers, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem 1.400 na Europa, a gente na China, e a gente tem 100 e poucos na Europa, e no Brasil bem menos. Então, quem vai dominar isso? Essa gestão desse dado, as Big Techs estão aí fazendo o máximo, mas lembrem, 95% dos projetos de IA que estão nos laboratórios falham. 5% entra para uma linha de produção. Então, tem um mercado enorme aí para a gente crescer. Bom, gente, vamos falar um pouquinho nessa linha aí Vamos falar um pouquinho nessa linha aí da IA, né? Ela ser perigosa, não ser perigosa, ser explicada, ser explicável, não ser explicável. E agora eu vou botar fogo no negócio, né? Vou botar fogo no parquinho. Vocês conhecem aqueles carros autônomos do Elon Musk, né? Eu não lembro as estatísticas exatas, os números exatos de cabeça, mas eu sei, por exemplo, que os carros dirigiram mais de 1 milhão de quilômetros, com nível de acidente de 0,1%. Tá? Só que um dos acidentes, por exemplo, ele bateu e matou o cara numa ambulância que estava deitada na estrada, né, que um ser humano reconheceria. Né? E lá no comecinho, hoje não acontece mais, mas lá no comecinho, ele parava quando o sol estava baixo no horizonte, achando que era sinal amarelo. Sabiam disso? É sério. E o humano não confunde isso. Mas, por outro lado, os mesmos humanos dirigindo o mesmo 1 milhão de quilômetros têm um nível de acidente de quase 10%. Né? Só 1000 vezes maior. Né? Então,
E todo mundo virou e falou, ó, quando bateu na ambulância deitada, meu Deus, que absurdo, né? Ou quando o sol caía no horizonte, a gente parava, meu Deus, que absurdo. Mas ninguém fica muito assustado quando o ser humano, até por distração ou por desídia, passa no sinal vermelho, né? Isso aí não assusta, né? Então, a pergunta é, será que a IA realmente ela erra mais que a gente? Ou será que os erros são diferentes e a gente está assustado porque o erro é diferente do nosso, apesar de ser muito menor? Qual que é a opinião de vocês? Vamos lá. Então, eu volto no mesmo ponto. Eu gosto muito de psicologia e estudei muito esse assunto. E eu vejo que o ser humano é muito complexo, né? E a imprevisibilidade do ser humano é enorme. Então, dentro das ameaças, como você falou, tem um caso, aconteceu mês passado, um funcionário do Itaú, de um banco, não vou dizer qual que é. Interromper um pouquinho. Vamos fazer o estilo dinâmico assim, de fazer um bate-papo mesmo, por exemplo, você falando com o Roberto, com o Altivo, e podem responder em tempo real, tá? Assim, de forma educada, não precisa bater um no outro, né? E esse funcionário era um rapaz jovem. Sim. Porque a gente está aqui atrás dessa mesa. Vamos bater nessas cadeiras aqui na frente, a gente faz bate-papo. Pode, perfeito, perfeito. Eu acho que fica mais... Acho legal, Vamos legal. essa cadeirinha para cá. Legal. Era para ser uma mesa redonda, né? Tomar um cafezinho. Só falta a mesinha redonda, né? A gente se sente assim, uma mesa... Porque aí a gente olha mais um para o outro, né? Eu não vejo ele. Então... Obrigada, Marcos. Mas esse funcionário foi mandado embora e ele apagou todo o registro que ele tinha feito lá, causou um caos no banco, né? Então, fala-se que a IA também pode entrar em algum momento criando problemas, mas é igual ao ser humano, não muda, né? Empresa é sabido, quer dizer, um dos grandes custos de uma empresa é o treinamento, tá certo? E qual é o problema hoje da empresa? Qualquer empresa, sistemas principalmente, você gasta uma fortuna ensinando e preparando o funcionário, e quando ele está apto, chega lá quem foi Steve, que você deu o exemplo agora, o Zuckerberg, que contratou a preço de... Né? Então, assim que o cara está preparado, quem tem um poder econômico maior, vai lá e te rouba o funcionário. Se todo mundo sabe disso na área de sistemas, isso é o tempo inteiro. Então, é muito mais eficiente você ter uma IA que não vai fazer... Ninguém vai roubar ela de você, porque você treinou. Então, eu vejo, eu usando essa IA, tem um trabalho de treinamento, que não é diferente nem mais exaustivo do que treinar um bom funcionário. Então, e de novo no ponto, ele não tem o emocional que o ser humano tem. Os outros problemas é resultado igual nós temos. Então, eu ainda prefiro, né, óbvio que para atividades que não são de criatividade, ela, como foi colocado, ela não vai criar nada novo, ela vai pegar o que existe por aí. Então, eu sou do conceito que os grandes gênios, eles não criam, eles fazem um download de algum lugar que está além do que a gente conhece. Quer dizer, a equação da relatividade MC, sei lá, 3 letras, tá certo? O cara não pensou nisso. Ele acessa a informação e depois ele escreve, né? Então, isso a IA não vai fazer. Talvez até em algum momento faça, mas hoje eu ainda prefiro, para funções básicas, de repetitivas, treinar uma IA do que um ser humano. Bom, gente, voltando um pouquinho para o meu lado profissional, aquilo que eu estava falando, a gente trabalhar as ferramentas usando a potencialidade da IA, e é irreversível. E pelo meu lado pessoal, eu
tenho essa cara de novo aqui, mas eu tenho 55 anos e eu sempre faço uns paralelos com as coisas que vão acontecendo com as pessoas mais novas, uso muito a minha filha ali como referencial. Eu sou de uma época que eu não sairia nunca de casa para ir num jogo de muita gente se eu não levasse o bilhete impresso na mão, né? Hoje, a maioria das pessoas nem se preocupam com isso, né? Elas saem com o passe ali no celular ou vão fazendo no meio do caminho. Então, assim como essas coisas vão acontecendo, eu acho que essa discussão nossa e por tudo que está acontecendo no mundo a velocidade com que a estrutura computacional está evoluindo, é muito mais a gente entender como a gente vai se adaptando e usando isso, ou se isso vai acontecer ou não. Independe da gente aqui, do jeito que já não para mais, e a cada dia é uma coisa maior e vai simplesmente... Quem não se adaptar e não conseguir conviver e utilizar vai ser atropelado, vai ficar para trás, é maior do que o que a gente pode fazer. Então, acho que as discussões passam muito mais, como foi falado, de regulamentações, de como dar uma controlada nessas coisas todas, do que para onde que ela vai, porque para mim é imparável já. A gente tem um movimento que é maior do que... a gente possa fazer. Com relação às capacidades, quando a gente fica comparando o ser humano com as estruturas automatizadas, né, e não agora por causa de IA, mas desde os primórdios lá, quando a gente parou de fazer um cara apertar uma porca lá numa roda e colocamos lá um robozinho mecânico para fazer isso. O lado automatizável é uma evolução constante e padronizada. O humano tem outras variáveis aí que são levadas em consideração. Há quem diga, os estudiosos aí não é minha praia, mas enquanto a gente tiver a nossa capacidade cognitiva, sentimental e relacional, isso vai ser um diferencial para a gente em relação aos equipamentos. Mas eu também não sei até onde que isso vai conseguir sobrepujar os equipamentos, né? Mas por hora fala-se isso. Então, nós temos nossas qualidades e a gente utiliza essa parte emocional que as máquinas não têm, mas as máquinas estão evoluindo numa velocidade aí, como você falou, o nível de erro cada vez menor, né? O nível de volumes de processamento cada vez muito maior do que os nossos. Eu acho que a gente tem que se limitar a fazer o controle disso e nos beneficiarmos, né? E não, eu acho que a comparação vai ser sempre prós para um lado, contras para o outro, mas nem deveria ser isso, né? Estou deixando de fazer um trabalho repetitivo, enfadonho, e vou fazer alguma coisa qualificada, vou usar melhor meu tempo e vou colocar um robô para fazer para mim que não tem uma taxa de erro muito grande, que o que ele faz gera um resultado melhor do que se a gente colocasse um humano ali para fazer. Eu queria acrescentar uma coisa ao que eu falei. Até em atividades não repetitivas funciona. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma startup de indústria de cosméticos, e antes da IA, para eu desenvolver um rótulo de um novo produto, você tinha que contratar você tinha que ter a ideia que você passava para a pessoa de criação, que fazia não sei o quê, vai e vem, depois era um processo enorme e caro, né? O último produto que nós lançamos agora a entrada da primavera, foi feito em 1 hora. Simplesmente pediu-se, olha, eu quero um produto com essas características, me desenvolva um rótulo. Antes dos rótulos, quais são os principais apelos que a população está comprando no momento? Porque tem que ser um negócio rápido, porque agora é tudo rápido. Ela deu um briefing magnífico de tudo que está se fazendo, com todos os índices da indústria, que eu teria que ter contratado uma empresa especializada, pago lá o Euromonitor, que vai falar das tendências. O cara já tinha tudo, falou, é isso aqui, a sua possibilidade de atuar é assim, assim, assado.
Então, eu quero fazer, e olha, está na moda, a coisa mais retrô, tal, então, por favor, me sugere um rótulo. Fiz o rótulo, não, eu prefiro, fiz 2 ajustes, não sei o quê, pronto em 1 hora, e aí simplesmente passa isso para a pessoa de designer só para vetorizar e mandar imprimir. É um processo criativo também. Algum ser humano teria que ter feito isso. Mas ele ia estar naquele dia na TPM, que não sei o que e tal. Então, funciona. Eu estou usuário, então você falou do laboratório para... Funciona. Claro que não vai funcionar para todas as questões, mas o básico do dia a dia é inevitável. E é mais fácil, e você muito... E assim, é uma realidade que a gente não pode fugir. Tem uma questão que é outra. Não reclama, não exige nada, não entra com processo trabalhista em cima de você. A gente não pode deixar de olhar porque isso é uma realidade. Eu ia usar isso na minha fala, mas algumas pessoas já disseram que fazer previsão é difícil, especialmente do futuro. A IA está lutando contra isso, talvez, baseada na situação. Mas a raça humana venceu ao longo dos séculos e milênios vários obstáculos e enfrentou novas mudanças tecnológicas. Eu sei que agora está mais rápido, mas quando houve a Revolução Industrial deve ter tido também impactos e perda de emprego e tal. E as pessoas se adaptam, seja em maneira de ganhar sua vida, seja na parte de segurança, a gente vai se adaptar. Agora, realmente existem riscos e por isso a governança é importante. Por exemplo, os vieses em bancos de dados, quer dizer, verificar a consistência, a precisão, a correção, os vieses têm que ser feitos com cuidado, para evitar que sejam tomadas decisões baseadas em dados errados. Isso sempre foi ruim na nossa vida. Se a gente é exposto a dados errados, a decisão provavelmente vai ser errada. Espera, só acabar. Então, quer dizer, isso é um fator. Então, por isso que eu falei, tem que ter um jeito de controlar como é que como funciona, não controlar como funciona, entender como funcionam as plataformas. Uma das coisas que tem que ser feita, que eu falei há pouco, vou repetir, é como você vai engajar, informar a sociedade desses riscos. Como usar para o bem, vamos dizer assim, para benefícios, mas os riscos principalmente. Isso é muito importante. Também começar a educar nossos cidadãos desde primário com relação ao uso de IA. Porque aí todo mundo vai saber, como hoje em dia a internet, toda hora tem golpes no telefone, e aí você aprendeu, você está aprendendo como usar, mesmo as pessoas de nível mais baixo, de educação mais baixa, elas aprendem. Então, quer dizer, aí você tem que educar. Então, a educação é muito importante para esse fim de evitar riscos. Concordo com ele, não dá para evitar o desenvolvimento tecnológico, isso não existe, nunca aconteceu e não vai acontecer no futuro. Nossos amigos ali da Microsoft estão investindo $30 bilhões em data centers na Inglaterra. Eu vou falar com o pessoal do Rio de Janeiro se está parecido. Mas o fato é o seguinte, outra coisa é o seguinte, outro perigo grande e que tem que ter um acordo internacional é o uso em armas sem supervisão humana. Isso pode ser um caos. Isso aí é sério mesmo, então isso aí para mim tem que ter um acordo multinacional de governança para evitar que isso seja usado. É quase como usar guerra química. Tem que evitar que sejam permitidos usar IA controlando armas sem supervisão humana. É só isso, obrigado. Bem, eu penso, algumas coisas eu concordo com o que eles falaram aqui, outras eu penso diferente, não é nem que eu discordo. Eu acho que a tecnologia, a gente não tem que ter essa reatividade. Se a gente for pensar na época da prensa, Gutenberg, se a gente passar por telecom, no mercado que a gente trabalhou muitos anos, alguns pontos são marcos de mudança de rota, de rumo e de comportamento humano dentro dessa rota. Por exemplo, quando em 1990, a gente muda lá para o GSM e a gente muda o comportamento de toda a população, de toda a comunidade. Então, essa mudança de comportamento é a gente que se adapta e o ser humano se adapta. E se a gente não se adaptar, a gente vai ser esmagado, engolido, e é isso, o mercado é assim, e a gente tem que correr atrás do prejuízo. Com relação à IA, eu acho que a IA, quando a gente olha lá no uso do dia a dia,
de todas as IAs assim, escaláveis, a gente tem 3, 4 que se escalaram com muitos erros. Né? Dentro dos laboratórios e esses testes que são feitos, a curva de teste e a curva de treinamento, ela abre uma distância. A partir do momento que você mais testa, aquele treinamento também vai abrindo, porque a IA também vai fazendo coisas que ela cria vícios, que são os vieses que ele falou, mas são vícios, ela também erra. Então, a gente tem que ter a capacidade analítica de saber que a IA vai facilitar, tem IA para tudo. Um mês atrás, 2 meses, eu fiz uma palestra sobre IA no bem-estar e as pessoas ficaram assim, cheias de curiosidades aonde que a IA entra e nos ajuda no dia a dia para a gente ter essa qualidade de vida, né? A gente tem que pensar nisso. Mas eu acho que a IA vai errar. Ela vai errar porque ela testa muito, ela trabalha com milhões, trilhões, zilhões de dados. Então, ela vai errar. E é aí que ela entra com a capacidade dela, analítica, de nos dar o melhor. Porque ela tem essa capacidade de fazer esse teste. As redes, tudo tem essa capacidade. Então, não dá para a gente achar que a IA não vai substituir. Com relação ao talento, à psicologia, à antropologia, porque tudo isso é importante na minha visão, porque a IA começa lá na filosofia, quando o Sócrates pergunta o que é isso? Para que eu quero isso? Então, a IA é o prompt da época da filosofia. Quando ele fazia os discursos lá na Roma, na Grécia, e ele fazia aqueles discursos, o que é isso? Então, o prompt hoje, que é a capacidade da gente saber perguntar e conseguir transformar essa demanda que o mercado chama de dor, né, Altiva, especializada nesse processo de negócio, de dor do cliente para fazer solução, essa dor todos nós temos as nossas dores. Se a IA consegue responder a dor na medicina, na saúde, no mercado financeiro, ela está anos-luz lá na frente. E a gente aqui no Brasil está melhor do que muita coisa lá fora, eu vivo lá e cá. A gente está bem mais evoluído. Então, a gente tem que entender que a resposta da IA é rápida, tem a prontidão, mas a gente tem que aprender a ter a lógica. Então, quando o Roberto falou aqui da educação, e principalmente da ética, da governança, a gente não está totalmente preparado. As empresas com seus processos, as organizações com seus processos, ainda tem muito modelo analógico e a gente tem um gap jurídico nesse processo gigante ainda que precisa ser evoluído sobre uma mistura entre IA, tecnologia, o que pode, aonde não pode, como é que eu vou organizar a empresa para ter isso. Então, a IA, ela é hoje presente, a gente usa pouquíssimo coisa de IA, fazer pergunta para o ChatGPT ou fazer um prompt rápido num Canva, como você falou, numa agência. As agências têm que se reinventar. Essa capacidade de reinventar o negócio é o segredo da IA, porque é isso que diferencia a gente. Porque o homem vai conseguir olhar aquele negócio, a IA vai me dar isso. O que eu vou fazer com essas pessoas? Eu vou acabar com as pessoas? Eu vou jogar as pessoas no lixo? Não, eu tenho que usar o melhor dessas pessoas. E aonde é que eu uso o melhor dessas pessoas? Na capacidade que ele falou aqui. Como é que eu decido? Como é que eu decido? Com probabilidade, com dado. Então, a IA, ela é meio. Na empresa que a gente tem, a Martec, a gente faz projetos de IA, mas a gente criou algo depois disso. Implementando nesses 1 ano e 8 meses esses processos, a gente viu o seguinte: a primeira coisa a gente tem uma empresa de pesquisa. Quando você faz pesquisa de produto, né, o IPMOP aqui no Rio, tem sala espelho aqui no Rio, aqui no centro. Quando você faz pesquisa de produto, né, e que as empresas solicitam essas pesquisas para saber como é que está o mercado, recentemente a gente fez pesquisa do ChatGPT, né, de versões do ChatGPT para entrar. Quando você faz essas pesquisas, a pesquisa é algo qualitativo, né? Ela não é quantitativo, ela é qualitativo, que é o focus. Quando você faz o focus group, você começa a ver o gap da empresa entre a decisão, e aí eu vou na liderança. Porque tudo nasce nas pessoas, sim, que estão dentro das organizações, na nossa vida do dia a dia, mas a liderança aí é fundamental. Neste gap entre o focus group e um assessment, que aí você vai analisar tecnicamente aquela estrutura, se dá para você implementar algo ou não, a maturidade digital das empresas é baixa ainda. E aí, quando a gente fala por tamanho de empresa, tem uma variação. E quando eu falo maturidade baixa, não é que as empresas não têm organização, infraestrutura, nuvem, não é isso. Mas existem sérios problemas de processo, procedimento, entregas, né, que você tem que construir. E muitas empresas têm legados.
né? A gente tem que fazer as APIs. Como é que eu vou fazer IA sem API? Ela não vai existir. Então, eu tenho que fazer essas interfaces. E essas interfaces, muitas vezes, dependendo da década da plataforma, você não consegue chegar nela, você vai para o barramento. Então, tem toda uma parte de infra ali que é necessário ser feito, que você não consegue chegar. Então, as empresas, dependendo do tamanho delas, e hoje, com tudo que a gente tem das grandes big techs que nos dão, essa semana eu estava com o Karina, vamos fazer uma intranet. Eu falei, mas vamos fazer um SharePoint primeiro, porque é muito mais rápido, né, do que você já preparar toda uma infraestrutura de intranet, porque você precisa de recurso, de gente, de tempo, de custo, né? Principalmente de custo. Então, existe hoje métodos, modelos que são práticos, que são os as a services, que a gente tem que usar ao máximo esses as a services. As big techs estão construindo isso para nos dar menor custo, melhor condição, melhor entrega, e a IA está aí no meio da coisa, mas no finalzinho, a gente acabou criando uma última etapa no nosso processo, que a gente chama de ReAIO, que é reinventando a IA com as lideranças. Porque quando você senta com as organizações e você vai discutir a IA, a preocupação é redução. O que as empresas querem? Segurança. Né? Elas querem segurança naqueles dados, porque são dados importantes, mercado, você paga multa, tem risco, e você também precisa ter a capacidade de automação, que é isso que a empresa quer, produtividade, porque ela reduz custo e ela tem ROI. Então, o mercado é isso, a gente tem que ter, tem todo um lirismo por trás, mas a IA, se ela conseguir dar para o mercado, para as organizações, redução de custo, capacidade operacional e qualidade nesse dado, nos dando um lifelong learning, gente, eu não vivo mais sem IA. Eu tenho várias aqui, eu faço milhões de coisas com IA, mas a IA não é tudo, é isso que eu estou falando. A gente não pode botar ela como a protagonista de tudo. Por trás da IA, como o Roberto falou, tem todo um complexo que, para se chegar nela, tem que ralar muito, tem que ter lógica, tem que ter matemática, tem que ter pessoas, porque somos nós que fazemos isso aí acontecer. Então é isso. Eu vou fazer mais um giro aqui de 10 minutinhos, né, para todo mundo falar, mas eu vou soltar mais uma aqui, né, para todo mundo pensar, tá? Vocês já ouviram falar sobre a IA explicável e a IA não explicável, né? Só que para o público aí, né, a IA explicável você vai tentar explicar, e é justamente a IA explicável a base de uma IA regulamentável, porque se você não consegue explicá-la, você não tem como regulamentar, porque você não explica ela, basicamente isso, não tem condição, né? E você tem a IA não explicável, né, que é a maioria das IAs hoje, o GPT-5, por exemplo, o Claude, são IAs não, Gemini, IAs não explicáveis, tá? Até o AlphaFold, né, da Google, é uma IA não explicável. E aí a gente tem um problema, será que a gente vai conseguir cercar a IA? Será que a gente vai conseguir controlá-la, né? E a resposta para isso, ela reside numa questão que vai muito além do acho. Ela reside numa questão matemática. Vocês já ouviram falar de um teorema matemático básico que fala que algumas equações mais complexas você só vai saber a resposta resolvendo? Então, a IA você só sabe a resposta se rodar, tá? Então, quanto mais complexa, ela é naturalmente, matematicamente não explicável. Ponto. Isso é matemática, tá? Você não tem como pegar uma equação gigante e falar, vamos prever a resposta. É o overfitting, né? Tá? Então, você não tem como prever a resposta de uma equação gigante. E essa equação está crescendo cada vez mais porque é interesse nosso. Porque eu quero, todas as empresas, a Microsoft inclusive, né, Ronan? Todo mundo quer chegar na AGI, né? E de preferência na ASI, né? Super inteligência artificial, né? Por quê? Porque ninguém vai abrir mão disso. Né? Nenhuma empresa vai abrir mão disso, por mais que se tenha detalhes éticos aí. Então, o fato é, matematicamente, muito provavelmente, a gente não vai conseguir controlar, sequer regulamentar. Estamos prontos para isso? Aí vou passar para o Altivo, vou fazer um último giro aí de 2, 3 minutinhos. Prontos para isso o quê? Para viver com um mundo em que a gente tem uma IA super poderosa, mas que a gente realmente não vai conseguir controlar as respostas dela. Isso é matemática, tá?
como se eu tivesse uma grande equação, uma equação enorme, né? É lógico que eu posso reduzir o tamanho dessa equação, né? Posso falar, não quero essa equação. Eu falei no início, quer dizer, a gente vai conseguir estabelecer regras que permitam que laboratórios de teste avaliem e façam de uma certa forma engenharia reversa para saber como funciona, como explicar essa ferramenta que você está usando, não para o povo todo, mas pelo menos para algum grupo que vai regulamentar. Isso vai depender de uma difícil negociação de regulamentação, porque hoje não consegue. Então, quer dizer, acho que vai ser Agora, é óbvio que uma pessoa, nenhum de nós aqui, vai conseguir fazer isso. Então, como você disse, é um procedimento, primeiro que é probabilístico, então você tem que saber como é que eles organizam os algoritmos. Quer dizer, embora eu acho que é importante até financiar pesquisas que vão nessa direção de testar, entender, explicar os algoritmos, eu acho isso muito legal. Agora, a gente está falando de dois tipos de IA diferentes. Uma é a IA que uma empresa, por exemplo, dela, vende para outra empresa. E aí é um acordo comercial, e a pessoa vai se entender, vai ter. Outra coisa é a IA, tipo as Big Techs hoje, que dão para o público mundial. E aí, quer dizer, eu acho que esse é um caso muito mais complexo. O caso de uma empresa, a empresa que contrata pode pedir para explicar. Então, acho que não tem problema ali. Não deve ter problema. Agora, a outra que é usada é igual ao Facebook, ou LinkedIn, quer dizer, ali a empresa faz o que ela quer, ela só manda para você o que ela quiser. E aliás, eu sugiro que vocês leiam livros para engenheiros do caos, porque isso aí mostra desde tempo atrás, está sendo previsto já. Assim como tem um livro chamado The Circle, que teve um filme, o Circle é a Google, em que dizia no final, uma funcionária pediu para sair, porque a diretoria estava discutindo o Tom Hanks. Bom, para que fazer eleição? A gente sabe quem vai ganhar. Se pergunta a gente, eu faço lá um cálculo, eu digo o resultado da eleição, para que ficar com essa porcaria de campanhas e outras coisas, gastando dinheiro? A gente decide a eleição. E é possível que eles consigam mesmo, quanto mais a gente tem esse hoje. Então, acho que tem que dividir as IAs de aplicação para a sociedade como um todo e as IAs que são negócios, mercado, quer dizer, relações comerciais entre duas ou mais empresas. Só um parênteses aí, recentemente, não sei se vocês acompanharam, ninguém menos do que Mark Zuckerberg passou vergonha demonstrando a IA, né? Pô, ele não tem dinheiro, ele não tem... Cara, ele tem tudo, ele tem um monte de pesquisador, testou 1000 vezes, ele mesmo falou, eu testei 1000 vezes, e agora deu errado, a IA simplesmente se recusou a obedecer ele, né? Na frente de todo mundo. Então, falando aqui da preocupação de regulamentação, a minha esperança, filosoficamente falando, é que a IA ela vá acabar com essa necessidade. Porque veja só, vou dar um exemplo básico. Colesterol, nível de colesterol. Depende do tempo do... A medicina tem dito que o colesterol vem baixando os níveis de colesterol e hoje diz que colesterol tem que estar abaixo de 180. E todo mundo se matando para fazer o colesterol ficar abaixo de 200. Quando já se sabe que o cérebro precisa de gordura e que colesterol abaixo de 200 vai dar pau e vai dar Alzheimer. Mas não, a medicina está colocando isso. Óbvio, porque ela cria, ela te faz perder saúde para te vender o remédio. É uma questão ética violenta. Então não adianta querer ficar regulamentando a IA. O problema é o ser humano que está por trás disso. Ele vai regulamentar de acordo com que critérios, com que ética. Esse é o problema. Então eu não me preocupo, tomara que a IA passe por cima de tudo isso e vai mostrar, olha aqui, ó, vai escancarar, olha os estudos aqui, tem uma meia dúzia que fez um lobby, tá certo? A mesma coisa está acontecendo agora com o Tilenol, não sei se vocês acompanharam, o Tilenol se dizendo... Eu confio na pessoa que falou sobre o Tilenol. Não, mas veja, isso não é questão de confiar, mas você vai confiar em quem? Esse é o ponto. Em quem você confia? Você prefere o governo americano ou o governo chinês? Cada um prefere um. Cada um prefere um e as ideias são completamente diferentes. Quem sabe a IA consegue resolver isso e vai te impedir de que uma meia dúzia te conduza para um caminho ou para outro caminho. Tá certo? Qual que é o melhor? Uns odeiam o Trump, outros
odeiam a China. Cada um tem a sua preferência. Aí, será que a IA consegue passar por cima de tudo isso? E você vê que o DeepSeek, mesmo o DeepSeek, antes do governo chinês implantar o cercadinho, né, eles perguntavam para o DeepSeek sobre o massacre da paz celestial e ele respondia. Então, na cabeça da IA, se é que a gente pode chamar assim, ela tem a resposta, né? Só fizeram uma barreirinha, mas a resposta está lá. Ela vai conseguir pular? Eu diria que quanto mais energia, quanto mais poder de CPU a gente der para isso, se o pessoal não está pensando, está dando poder mesmo, uma hora esse bicho vai pular o cercado, né? A gente não vai conseguir guardar, vamos ver o que acontece, né? Esse tema é engraçado, gente, porque quando eu era mais novo, minhas tias lá do interior me ligavam desesperada, porque tinham visto no Jornal Nacional que falava que o aquecimento solar, né, da Terra estava derretendo a Antártica, o Ártico. E naquela época eu falava assim para elas, falava assim, tia, não preocupa muito com isso não, vai aparecer um monte de cientista que vai ajudar aí, vai resolver essas coisas. E o que a gente tem visto é que todos os desafios que vão aparecendo na civilização, seja ele em qual vertical a gente estiver falando, né, tem aquecimento, poluição, tem lixo global, tem uma pancada de coisa, tem as guerras aí que voltaram, agora tem 4, 5 anos de guerra lá nos países asiáticos ali, e faixa de Gaza, aquela confusão, e aí é só mais um tema, né, que a gente, como as sociedades aí tem que se organizar, montar os grupos e tentar fazer alguns movimentos de proteção. E há mais um tema, obviamente, que é uma ferramenta muito poderosa, todo mundo fica aí com as preocupações de onde ela vai parar, mas o fato que é evolução inexorável, vai acontecer, o que a gente tem que fazer é ir adaptando, e eu penso que assim como os outros temas da nossa vida, daqui a pouco a gente está preocupado se a IA vai matar a gente vai morrer queimado por causa de calor, né, com relação ao aquecimento global, e aí olhamos para um negócio e aconteceu outro, então tem muita coisa para a gente tratar, esse é só mais um tema, eu acho que ou a gente vai se organizando como civilização de uma forma aí muito mais ampla para todas as coisas, ou a gente vai ter muita coisa para se preocupar, não vai ser só com a IA. Concorda, Altivo. A gente trabalhou junto muito tempo, hein? A gente concorda. E a gente discordava, né, Altivo? Bastante. Não, eu acho assim, se a gente ficar lutando contra a inovação, no way, né? A gente vai perder nosso tempo. Vai acontecer problemas? Vão acontecer problemas? Vão. Se a gente for estudar e falar aqui um bate-papo sobre ESG, vai ter um monte de controvérsias que a gente sabe que existem. Então, nem tudo que sai na mídia, nem tudo que está no mercado, nem tudo que é colocado, né, se cria impactos ou se cria discussões. Eu sou a favor das discussões, eu acho que com discussão a gente evolui, né? Porque cada um coloca um ponto que nunca é lembrado, então os pontos têm que ser sempre revistos. Mas eu acho que, com relação à tecnologia, IA, vamos voltar a 90, né? Tem gente aqui que eu vejo pelo rostinho, pode ter nascido ainda, né? Mas eu já estava grandinha em 90, então vamos voltar a 90. Se você hoje sai de casa e deixa seu celular, você volta para pegar o celular, né? Você não usa mais cartão, você não faz um monte de coisa, está tudo aqui. Então, se a gente pensar, eu vou falar de um case que eu digo que é da minha mãe. Em 90, a gente deu um telefone para minha mãe, um celular. E a minha mãe ligava o celular quando ela queria falar com a pessoa. Quando ela terminava de falar, ela desligava o aparelho e botava dentro da bolsa. Aí você fala, isso existe? Existe, porque na cabeça dela, ela estava no modelo analógico de um telefone fixo. Então, ela não queria ser importunada por um telefone. Então, essa evolução, eu acho que a gente tem que se preocupar muito mais com como fazer as pessoas saberem usar a IA, educar cada vez mais, educação com inteligência, com tecnologia dentro das escolas, dentro das empresas, dentro das governanças, dentro quem faz as regras, das big techs, essa preocupação com o tipo de comunicação que chega. A comunicação hoje é muito truncada, né? Se sai aos pedaços.
Vamos pensar na navegação cada vez mais, a gente tem que pensar que o etarismo está aí, o nosso país está envelhecendo e a gente, nem todo mundo sabe utilizar a tecnologia como deveria saber. Os órgãos que oferecem serviços, alguns países são mais evoluídos, você já tem serviços em que a IA te ajuda bastante, né? Os sistemas te ajudam bastante a sua vida no dia a dia. Então, eu acho que as Big Techs estão aí desenvolvendo, construindo, trazendo cada vez mais tecnologia. A gente que está no mercado, a gente tem mais é que vender isso e tem que colocar isso no mercado, porque quanto mais o mercado usar tecnologia, mais a gente vai ter demanda de novas tecnologias, porque esse mercado não vai parar. E se assustar com a IA, a governança tem que ter. A gente tem um monte de regra que não existe para muita coisa, né, no mundo. Então, a gente tem que ter governança, tem que ter compliance. E eu acho que o mais preocupante na IA é a camada de segurança, né? As camadas de segurança com esses dados, os blockchains, isso para mim, né, isso causa impactos enormes se a gente não tratar o uso desse dado. Então, a IA é nada mais do que uma resposta desses dados, usando esses nossos multiagentes, né? E aí quando você fala, ele fala muito da gestão de pessoas, mas eu acho que a gente tem que colocar na nossa cabeça que a IA é agêntica e ela vai estar cada vez mais agêntica na nossa vida e a gente vai viver com isso e não vai perceber, e daqui a um ano, se a gente voltar aqui, a gente vai estar falando de outras coisas que a IA já vai estar anos-luz na frente, que é uma coisa mais rápida. Mas é sempre lembrando, tudo é baseado... Você acha que a IA vai ter emoção? Eu acho que já está sendo feito alguns algoritmos em que você tem IAs prontas hoje, que você faz empatia, que você faz compaixão e que ela trata o dado, eu não estou dizendo que ela vai ter, mas ela trata o dado e te dá respostas para esse tipo de comportamento. Tudo que é mensurável estatisticamente, ela tem o dado, ela faz o dado e ela faz o comportamento. O comportamento mostra uma situação de uma sociedade como ela vive. A partir daí eu posso colocar um robô respondendo em cima desse perfil e colocando em cima desse perfil um comportamento, porque eu começo a fazer da antropologia da escola, do papel, eu boto esse comportamento, da psicologia eu coloco esse comportamento. Só para a gente ter uma ideia, eu tenho 8 IAs que são super usadas hoje como psicologia. Eu estou falando 8 no dia a dia, né? Que eu tenho uma apresentação que eu falo só sobre as IAs mais usadas. Mas, assim, eu acho que a IA vai além do que a gente espera. Eu não estou dizendo que ela vai ter sentimento. Eu nunca digo que não vai ter, porque é amanhã, mas ela vai mapear cada vez mais. E se ela mapeia, para mim, ela chega muito perto da resposta que a gente quer. Sentimento é uma coisa, de emoção. A reação emocional... Você sabe que tem robô... agressivo, por exemplo. Tem. Em as centrais de atendimento, hoje, isso aí é o mais fácil que se faz, né, Altivo? Porque você consegue mapear o perfil do cliente, você dá a resposta... Porque o ser humano é previsível também. Nós não somos tão imprevisíveis assim. A gente tem padrões de comportamento. E esses padrões... Eu não estou dizendo que vai ser o melhor atendimento, mas o padrão de comportamento pode ser mapeado e pode ser respondido. Mas é mais fácil se adaptar do ser humano. Você vai fazer pergunta? Gente, a conversa está muito boa e acho que a gente poderia ficar o dia inteiro batendo papo aqui, entendeu? Inclusive depois convidar vocês para um café para a gente bater papo também, né? Porque tá legal. Mas a gente já está meio que no horário, então eu vou abrir para o pessoal fazer uma pergunta para cada um aí, tá? E deixa eu pegar esse microfone aqui que eu passo para quem quiser fazer a pergunta. E aí a gente vai encerrar, partir para o almoço, para depois ter a palestra do nosso amigo Ronan, da Microsoft, que está ali. Alguém quer fazer uma pergunta para eles aí? Alô, tá dando para me ouvir? Tá dando para me ouvir? Ah, tá. Boa tarde, meu nome é Daniel. Eu tenho uma dúvida para a banca sobre o uso de IA generativa de maneira meio que negativa, tipo, usar dados não autorizados, porque o palestrante passado, ele usou como exemplo da IA poder afetar as leis de copyright e as leis de direitos autorais de pessoas. E a minha dúvida é sobre o quão ético não necessariamente só de ética, mas tipo, a que nível a gente pode pegar dados, por exemplo, do GPT para fazer imagens generativas,
sem acabar afetando pessoas que fazem essas imagens. Um exemplo que eu queria dar, para ficar mais simples, é que durante a criação do GPT-4, a OpenAI ela usou várias artes de um estúdio de animação chamado Estúdio Ghibli para fazer um efeito que imitava essa animação. Só que esse estúdio ele era contra o uso de IA. Só que, independente disso, a OpenAI usou isso. E gerou um grande problema e tudo mais. Mas isso é um exemplo macro, um exemplo de uma empresa que realmente não gosta de IA, falou que não queria que os seus trabalhos fossem usados para isso, para criar imagens generativas, e mesmo assim foi usado. Mas também tem exemplos maiores. Por exemplo, eu conheço amigos meus que trabalham na área de design, que fazem desenhos e tudo mais, e eles não têm como lutar contra uma empresa enorme como a OpenAI sobre eles pegarem as imagens deles para gerar mais imagens para a IA deles, para aumentar o banco de dados deles. Eu queria saber a opinião de vocês sobre o uso de trabalhos de pessoas para a IA poder fazer trabalhos generativos. Até que, qual é o limite disso poder acontecer? Eu não sou da área. Não, eu não sou da área, eu não sei responder essa pergunta. Os desenvolvimentos tinham que ser e deveriam ser baseados 100% em comportamento ético, né? Isso tinha que ser inegociável. Obviamente que a gente sabe que, assim como no desenvolvimento das IAs e N outras situações, a gente tem os outliers e vai sempre acontecer. Que se pode fazer, como a gente falou, acompanhar, regulamentar e a própria sociedade organizada e excluindo, né, e não aceitando as atitudes que sejam fora do padrão ético. Então, em princípio, assim como em qualquer coisa do nosso âmbito de vida, a gente tem que tentar excluir, né, aquela coisa que a gente sempre falava aí no início de comprar CD pirata, DVD pirata, comportamento nosso, não alimentar esse tipo de mercado, assim como no momento atual, o comportamento nosso não utilizar quando a gente tem acesso, né, ao uso indevido de informação. Esse talvez, acho que foi falado aqui pela Ieda, a parte de segurança, trânsito de dados, isso é uma preocupação que o mundo já tem há bastante tempo, e tem todas as questões de LGPD tentando legitimar e proteger os dados das pessoas. Então, na minha opinião, a gente vai ter que ir excluindo, porque vai ter muita coisa indevida sendo criada, e a gente vai ter que lutar contra isso, né? Não vejo outro comportamento que a gente possa fazer que não seja esse. Eu acho que esse ponto que o Altivo colocou, LGPD, a gente tem todas as regras aí, não estão em pleno desenvolvimento, eu falo ainda, elas estão em execução, porque as aplicações das multas, por exemplo, da LGPD ainda não estão na sua totalidade. No Brasil, a gente conta nos dedos quais foram as multas realmente aplicáveis e que as empresas foram responsabilizadas. Mas eu acho que tem um ponto que é importante, que é a segurança do banco de dados, sim. E a segurança que cada empresa tem, e a gente, como comportamento do consumidor, e eu vou lá para o comportamento do consumidor, na exigibilidade que a gente tem em padrões éticos do que pode, do que não pode, do que até onde vai, até onde não vai, e que dado é esse? Algum tempo atrás, eu fiz uma reunião com uma empresa que ela trabalha com vários bancos de dados, que ela trabalha com campanhas de endomarketing, marketing e incentivo para todo o mercado de varejo. Então, você imagina esses panfletos de supermercado que você cadastra seus dados e ali tem tudo, né? E o banco de dados dessas organizações tem falhas de segurança enorme. Então, essa responsabilização tem que partir de cima para baixo, tem que partir, sim, governamentalmente, aplicar isso dentro das organizações e ter essa exigência da garantia desses bancos de dados. Então, até onde vai esse risco? Até onde a gente permite. E a permissividade vem do comportamento de uma sociedade também. Então, se a gente seguir as regras, aplicar essas regras e exigir essas regras, a tendência é que a gente vai evoluindo na regra. Mas se a gente não exigir a regra, a gente não vai evoluindo nessa regra. Então, a gente vai permitindo.
Brasileiro tem uma capacidade permissiva grande, né? A gente aceita algumas coisas, outros não aceitam, mas eu acho que essas regras de compliance, de governança institucional e corporativa é um conjunto de coisas que precisa ser escrito, discutido, com vieses não tão políticos, mas vieses relacionados à melhoria de qualidade, desenvolvimento humano. E é isso, mas o dado está ali, a gente produz dado, a gente produz zetratrilhões de dados por dia, então a gente se expõe absurdamente também, né? Com os dados, a gente acha bonito, a gente tem uma vida virtual com avatares na nossa vida, nós somos vários avatares, dependendo da mídia social que a gente se apresenta, e a gente permite isso. Então, eu acho que tem uma evolução de qualidade, sim, do dado, mas não é a IA só que está fazendo isso, sou eu que permito como humano. Então, se o humano permite, a IA vai copiar ali dados de comportamento do humano. Então, se eu sou um país permissivo, a IA vai ser assim. Se eu tenho um regime de um jeito, a IA vai carregar esse regime. Eu tenho regras, ela vai carregar essas regras. Lembrem que a IA trabalha com dado gerado pela gente. Eu só queria fazer no que você falou, não precisa nem na IA. Quem faz as regras é o governo, e o governo está roubando o INSS. Não, é a mesma coisa. Está roubando o INSS. Quer dizer, então, como é que você quer falar de proteção de dados? Políticos não participaram, fosse para discutir isso aqui. Bom, eu só queria falar o seguinte, eu vou reenfatizar o que ela falou, não sei o que a pessoa que fez a pergunta está ali. Na verdade, a maior fonte de dados sobre você é você mesmo. O mundo acostumou, como ela falou, a geração mais jovem como você, a colocar a sua vida no Facebook. Tudo fica conhecido. Ele dá um passo fora de casa, ele tira uma foto, ele comia um prato, ele tira uma foto. Então, várias dessas coisas só você mesmo coloca. Então, você tem que tomar cuidado cada vez mais e não disponibilizar os seus dados, sua informação sobre a sua vida, porque está tudo sendo catalogado em bancos de dados para ser usado para IA e para outras coisas. Então, é fundamental que a gente talvez reverta um pouco esse nosso recente comportamento de deixar a tua vida na internet. Agora, eu tenho uma preocupação com relação a dados, eu ia deixar de falar, agora eu vou falar. O Brasil, agora eu vou falar na parte macro do Brasil, a gente está discutindo muito a parte de empresa e tal, vou para a parte macro. O Brasil tem vários bancos de dados extremamente estratégicos. SUS, Febraban e outros, coisas sobre biomas feitas pelo professor da UFRJ, tudo isso tem um valor enorme para as empresas estrangeiras. Então, eu acho que a gente tem que ter um cuidado danado em fazer qualquer acordo que permita o acesso à empresa estrangeira aos nossos bancos de dados estratégicos. Com o Febraban, se tivesse, vai ter o comportamento econômico da população brasileira. Então, isso aí é fundamental que a gente cidadãos e uma governança também, principalmente, se preocupe muito de preservar e não deixar a parte jurídica, deixar acessos, porque elas estão loucas para pegar isso, elas ficam oferecendo, eu te dou de graça isso aqui, você pode ter acesso ao teu banco de dados. Então isso aí tem que ser evitado. E as empresas têm que fazer isso também. Eu vou falar agora do I3E, por exemplo, tem regras agora em relação a publicações, mas uma delas, por exemplo, que você não pode pedir a qualquer que seja a ferramenta para te ajudar a fazer a revisão de um artigo. Foi submetido para publicação. Por quê? Automaticamente esse artigo que devia ser confidencial passa a ser domínio público. Se você usou o ChatGPT, aquilo ali vai para o banco de dados deles, passou a ser domínio público. Então, qualquer pessoa que trabalha naquela área pergunta e fala, como é que faz isso? Ele vai ter acesso ao teu resultado. Então, a própria empresa, as empresas que usam, que tem, por exemplo, business, que pode levar a problemas de quebrar a privacidade de resultados e tal, tem que tomar medidas para que isso seja feito com cuidado. Lá também publicações, se você usar um ChatGPT, você tem que declarar que usou e onde é que usou. Então tudo isso tem que ser feito em vários estágios, a pessoa, as instituições e o governo federal ou estadual. Bom, gente, eu vou deixar um finalzinho aí para... Acho que a gente está com a hora, tá? Então, eu vou deixar um finalzinho aí para vocês pensarem, tá? Eu vou deixar aberto. Maldade, né? É o seguinte, a parte de IA. Eu vi essa polêmica que teve sobre os desenhos, né? Até aquele estúdio japonês, né?
que eles treinaram a IA com os desenhos do estúdio japonês, né? E a IA começou a repetir o estilo do estúdio japonês. Pô, mas se eu pegar e tiver um filhinho e ele ler as revistas do estúdio japonês, né? Ele vai começar, se ele tiver dom artístico, ele vai começar a repetir o estilo do estúdio japonês quando ele desenhar. E o estúdio japonês não vai poder processá-lo porque ele leu e copiou, né? Então aí é que está a pergunta. Quando eu disponho um material público, né, para leitura por seres humanos, né, eu não posso pegar e botar a IA para ler também, para ela adquirir aquele conhecimento? E se ela gerar o conhecimento em cima disso, ela vai estar copiando? Será que um ser humano que gerar um conhecimento em cima disso, ele também vai estar copiando? Temos um problema, né? Então, eu acho que a gente tem que revisar, né, essa questão do conhecimento. Dado sigiloso, realmente é dado sigiloso, né? Dados aqui que é dado sigiloso, pô, eu tenho uma pesquisa nova que eu não quero que seja lógico, eu não vou colocar na IA, porque é a mesma coisa que eu pegar um monte colocar um monte de acadêmicos, né, falar, ó, analise isso aqui para mim e me dá a resposta. Os acadêmicos vão sair espalhando por aí, lógico, né? Agora, outra coisa é um dado público, né, um dado de uma revista, tá, que um ser humano leria e que eu estou usando para treinar a IA. Eu acho que é perfeitamente cabível, né? Não tem problema nenhum. Então, a gente tem que revisar os conceitos nossos. Aí eu vou ter que deixar isso em aberto, tá? Lamento para todos aí. Vou ter que deixar em aberto para todo mundo pensar. Agradeço a presença e agora, 2 horas da tarde, tá? Talvez a gente... 2h15? 2h15, Ronan? 2h15, palestra com o diretor para a América Latina da Microsoft, o Ronan, que está aqui com a gente, tá? E eu espero todos aí de volta aí, vou dar uma pausinha para todos almoçarem aí, tá? Acho que tem uns salgadinhos lá, como é que ficou? Não tem não? Não? Então, não tem salgadinho não, ele já falou que já comeu tudo, Thomas comeu tudo, então não tem mais, tá? Vou liberar vocês para almoçarem aí, todo mundo de volta aqui, 2 horas, tá? Sei que a gente tem uma questão com horário assim, né? Que 2 horas é 2 horas, tá, gente? Não é 2h30 não, tá? Então, 2 horas, todo mundo de volta aí para assistir a palestra, que vai ser de um valor enorme, tá? Que ele trouxe um monte de slide, tem coisa nova para falar de IA, ele atualizou a palestra dele, foi ontem, né? Ontem. Então, tem muita novidade aí de IA para todo mundo aí, tá bom? Muito obrigado e até daqui a pouquinho.